Olá para todos e todas. Hoje vamos ver em nossa aula sobre a direção de arte as suas áreas. Já foi apresentado em outra aula parte desse conteúdo, mas hoje vamos conhecer com mais propriedade, com um pouco mais da dinâmica dessa estrutura chamada direção de arte. A gente sabe que o diretor de arte é escolhido pelo diretor-geral de um filme, não é? Ele não escolhe um diretor de arte qualquer, mas um diretor de arte que tenha habilidades, ou que ele acredita ter habilidades, não é, criativas e construtivas e organizacionais, para construir o roteiro que ele vai gravar, filmar, certo? Portanto, todo diretor de arte ele tem uma função de ligação direta com o diretor, não é? E suas instruções, principalmente de conceitos, e a gente já viu que conceito, a palavra conceito, significa a essência de um significado, ou as essências de um conjunto de significados. Esse diretor de arte vai trabalhar na formação de uma equipe habilitada a ideia conceitual que ele cria para o filme, junto com as orientações do diretor-geral. A direção de arte, portanto, ela tem várias áreas. É uma das áreas do filme, uma das maiores áreas do filme, e a gente conta, dentro da direção de arte, com a cenografia, o departamento de cenário, ou de cenografia, o departamento de figurino, o departamento de maquiagem, o departamento de cabelo, o departamento, que não é bem um departamento às vezes, mas é uma área de objetos de cena, outra área muito importante de efeitos especiais, que podem ser na produção ou na pós-produção. Aí é mais uma das áreas que a direção de arte também se liga, e o projeto colorista. Não é? O projeto colorista sempre está a cargo, não, e todas as outras denominações para cada uma das áreas está a cargo da criação conceitual do diretor de arte. Então vamos falar um pouco dessas áreas, não é? E as suas mecânicas, né? Como a direção de arte atua frente a esse conjunto, não é, de sub-áreas, não é, criativas, construtivas. Outra área que a gente não pode esquecer, que é correlata, não é, que está junto à função do diretor, é a questão orçamentária, portanto, não é a ligação com a área de produção, exatamente para distribuir os custos para todas essas áreas a partir da criação do conceito, certo? Entre os departamentos, o primeiro deles, e que é gigantesco, se chama Departamento de Cenografia. A cenografia, ela não só se ocupa da construção espacial, não é? Quando existem cenas gravadas em estúdio, mas também, junto à cenografia, a gente tem a questão da locação de lugares prontos, onde vão acontecer algumas cenas, e que vai haver, sim, interferência construtiva aí do cenógrafo, junto ao diretor de arte também. Para início, todas as áreas são coordenadas pelo diretor de arte. Não é? É ele que não só constrói essa equipe, como é ele também que orienta diretamente cada uma das áreas, cada uma das criações. Na cenografia, a gente tem aí o espaço físico, a área física, que a gente já viu, já estudou numa outra aula, que são os elementos que compõem o espaço, não é? O ponto, a linha, o plano, etc.
a gente tem esta área arquitetural da cenografia, mas também temos os objetos cenográficos, objetos dentro desse cenário. E dependendo do filme, né, se for um filme histórico, por exemplo, a cenografia vai ter que reconstruir uma época. Então, um dos trabalhos primordiais de um cenógrafo é fazer uma análise dos conceitos, não é, levantados pelo diretor de arte, uma análise e pesquisas exatamente para começar o seu projeto construtivo cenográfico, certo? Então, a gente tem aí, na cenografia, várias sub-áreas, né? Marceneiros, todo o conjunto de construtores arquiteturais, né? Pode ser qualquer tipo de profissional. É um profissional especializado em mármore, ele vai estar trabalhando, de repente, numa cena onde tem uma construção em mármore. Não é? Aí a gente tem uma amplitude de possibilidades gigantescas. Mas o cenário ele está dividido na sua parte estrutural física, não é, da construção prática do espaço e também dos seus elementos, dos elementos que vão compor aquela cena, né? Seja um quarto, seja uma sala, seja um ambiente imaginário, não é um ambiente de sonho, seja também um ambiente livre, certo? Ele também pode conter efeitos de ordem prática, explosões, por exemplo, não é? Mecânicas de explosão, que aí a gente liga diretamente o cenário à área de efeitos especiais, que é outro departamento, é outra sub-área da direção de arte. A cenografia, ela tem todo esse conjunto de elementos que vão compor o cenário. O segundo item, a segunda área, ou segundo departamento, não é o figurino. E o departamento de figurino também não é pequeno. Não é? Na televisão, por exemplo, esse departamento ele é gigantesco. Né? Uma das salas de arquivo, não é? De roupas, de épocas, de personagens, enfim, e de tudo, ocupa mais de 300 pessoas num único espaço. Mas o figurino, ele cuida da caracterização, certo? Das personagens. Mas também das caracterizações das épocas, caso seja um filme de época. Tanto no passado ou do futuro. Idem também na compreensão e construção do item cenográfico, certo? Há na pesquisa e na análise, para cada um desses departamentos, todo um projeto extremamente elaborado para tornar o mais fiel possível a essa construção às exigências dos conceitos emitidos pelo diretor-geral e pelo diretor de arte. O figurino vai cuidar também de uma gama de profissionais dentro dessa área de figurino, costureiras, bordadeiras, enfim, todo um conjunto de profissionais especialistas, não é, na área de construção do figurino, junto ao figurinista, que vai literalmente desenvolver os projetos, não é, dos figurinos, os desenhos, os croquis, certo? Esse departamento, o departamento de figurino, ele também é um departamento que conta com a área de acessórios, não é? Não só de roupas, mas de acessórios. Então, ele cuida de uma área maior ainda, não é? Bolsas, chapéus e todo tipo de acessório também vai estar sob os cuidados da área de figurino. Outra área que a gente nem imagina, mas é uma área específica, aliás, que movimenta bilhões de dólares no cinema, não é? É a maquiagem, principalmente ligada à indústria de cosmética. E aí a gente tem maquiagem, não só a maquiagem normal, propriamente dita, com os elementos, não é? E os produtos básicos da maquiagem, mas também a maquiagem de efeito, que está ligada também ao departamento de efeitos visuais. Mas a maquiagem, ela também está ligada à caracterização.
certo? A caracterização da personagem. Ou seja, além do estudo dos materiais e análise dos materiais, antes de tudo, o maquiador tem que fazer uma análise profunda, não é, da construção dessa personagem, junto ao diretor de arte, junto ao próprio elenco, inclusive. A maquiagem ela tem essa missão, não é, de construir um projeto que caracterize o mais fiel possível os propósitos da criação dessa personagem. Quanto mais pessoas estiverem ligados, não é, à pesquisa, que o maquiador se ligar para a sua pesquisa, em várias áreas, melhor, porque ele desenvolve com muito mais tranquilidade e assertividade um projeto de maquiagem. Né? E é de extrema elaboração. Não é um departamento com muitas pessoas, a não ser se o filme for uma mega produção. Aí sim, são equipes gigantes. Não é? Mas num curta, enfim, são pessoas, poucas pessoas, um assessor, enfim, 2 ou 3 pessoas num curta, eventualmente, dependendo das necessidades. Não é? Tanto criativas, do design da maquiagem, do desenho da maquiagem, como da realização dela, da realização prática da maquiagem. O próximo departamento é o cabelo, que todo mundo associa junto à maquiagem, não é associado necessariamente à maquiagem. Conceitualmente, sim, não é? Mas cabelo fala muito sobre todos nós. Cabelo é uma caracterização muito específica e com profissionais específicos também que movimentam bilhões de dólares dentro da indústria do cinema. Portanto, é uma área e um departamento muito específico. A criação do cabelo. Não é o cabelo que o ator usa. É por um dos motivos de atores e atrizes, né, não cortarem os cabelos e os atores não fazerem as barbas é exatamente para estar pronto para tudo. De repente você é convidado para um papel aonde a personagem tem barba e você está sem barba. Aí você perde a oportunidade de fazer, certo? Essa é uma das questões, não é, da importância do item cabelo. E o cabelo realmente caracteriza a expressão física da face, não é, da personagem e das pessoas também. O cabelo fala muito sobre a natureza da personalidade. Então, é uma área também que requer inúmeras análises e pesquisas sobre a natureza da construção desse corte de cabelo para essa personagem. Olha, uma área que se chama objetos de cena, em geral, são os objetos cenográficos do cenário também são objetos de cena, mas os objetos cenográficos do cenário podem ter uma variante chamada objetos de cena. E aí, é tão verdade você chamar objetos de cena todos os objetos no cenário, como nesse item separado, não é? Em geral, aos cuidados de um aderecista, que vai fazer um objeto especial, porque este objeto especial, ele é um narrador, ele conta parte da história do filme. Na série O Senhor dos Anéis, por exemplo, o anel é um objeto de cena. Nenhum outro objeto de cena dentro da série tem a importância do anel. Portanto, ele é ou deve ter um cuidado específico para essa construção, para ser construído de uma maneira especial, porque ele tem uma função específica, não é, que o caracteriza como objeto de cena, ou seja, são aqueles objetos que fazem parte da narração do filme. Eles são quase uma personagem. Eles desvendam a história do filme. Numa mesa na sala, tem uma caixinha. Dentro da caixinha tem uma chave. Essa chave abre um cofre de onde a personagem tira uma carta que revela todo o sentido do filme. A carta, o cofre, a chave, a caixinha e a mesinha são objetos de cena, não objetos cenográficos. Caso você opte por fazer essa diferenciação.
Mas está valendo chamar de objeto cenográfico tudo, né? Ou ter essa distinção de objetos de cena, caso haja um objeto, não é, com uma função ou com uma importante função, né, na narrativa da história. Outra área muito importante são os efeitos especiais. Não é? Os efeitos especiais, eles estão ligados aos outros departamentos também, não é? Como eu expliquei, numa explosão no cenário, ou de repente, ou na maquiagem, um efeito especial, na maquiagem prática, não é? Onde vai derreter alguma coisa, o próprio sangue, ou o uso do sangue na cena, não é? Isso é na produção. E também existem os efeitos especiais na pós-produção, ou seja, imagens geradas por computador, não é? Em inglês eles chamam de Computer Generated Imagery. Isso significa imagens, né, geradas pelo computador que vão ser acrescentadas à filmagem para uma outra e uma nova elaboração da construção daquela imagem na cena. Isso feito na pós-produção. Os efeitos especiais podem ser de toda a natureza, não é? Desde as mudanças de pele, que podem ser feitas através de efeitos especiais do figurino, por exemplo, ou com tintas, ou com ceras especiais que inflam, não é? Ou também criadas, né, pelo design no computador, não é? Pela criação de imagens no computador. Os efeitos especiais, eles existem até certo ponto, ligados totalmente à direção de arte. Não é? Mas, às vezes, fora do Brasil, é muito comum, em grandes produtoras, por exemplo, você ter esse departamento, né, separado. Ele está ligado à direção de arte, às outras áreas todas, também à direção de fotografia, enfim, a iluminação, mas ele tem uma autonomia maior. Isso porque são grandes, enormes produtoras, não é? Algumas produtoras, para vocês terem uma ideia, têm um departamento de roteiro onde eles contratam 500 roteiristas. A cada 8 horas mudam 500 roteiristas, trabalham 8 horas e saem, entram outros 500 roteiristas, trabalham 8 horas e saem. Imagina, são 1.500 roteiristas produzindo ideias de roteiro em 24 horas. Ou seja, olha o tamanho da produtora. Não é? A gente não tem nem ideia do que é isso. A gente trabalha com a nossa produção muito mais caseira, não é? Mesmo nos nossos longas, nossa produção ela é bastante simples, ela não é tão gigantesca assim, tirando um ou outro filme. Outra área, e a área aí é a questão colorista, a gente já viu aí em outras aulas também a importância da criação do pensamento, não é? Com a cor, da expressão com a cor, usar a cor como linguagem, fazer a cor participar do seu filme, exatamente como uma protagonista, não é? Como a própria paisagem, como o próprio cenário, como o próprio figurino. Dar importância à cor dessa maneira é construir um projeto colorista, certo? Eu sugiro a construção de um projeto colorista, vocês criarem uma tabela com todas essas áreas, cenário, figurino, maquiagem, cabelo, objetos de cena, efeitos especiais e projeto coloristas, e pondo cena por cena as cores das coisas em cada uma delas. No final dessa tabela, você vai chegar à conclusão de quais são as cores, na verdade, que vão ser predominantes no seu filme e quais são as cores que são complementares. Um projeto colorista precisa construir uma tabela colorista. E a tabela colorista a gente põe entre cores predominantes. O que são cores predominantes? Sempre por ordem de importância. Aliás, todos os itens de todas as áreas que compõem a direção de arte, a gente tem que pôr sempre por ordem de importância.
tá? Na descrição ou na criação dessa tabela. As cores predominantes, da mais importante à menos importante, são as cores que vão nortear ou vão estar em maior número, não é? Ou vão aparecer no filme de uma maneira geral ou numa cena de uma maneira geral. Não é? Então, numa cena eu posso ter as cores predominantes, o vermelho, o azul, o marrom, que são as três mais importantes. Mas ainda tem uma coisa ou outra de verde, de laranja ou de violeta. O verde, o laranja e o violeta vão se chamar cores complementares no meu quadro ou na minha tabela colorista. Muitos chamam de paleta colorista. A gente pode fazer isso cena por cena, certo? Como a gente pode também fazer para o filme todo. Não é? O diretor-geral passa, não é as especificações, não é do que ele pretende enquanto cor e o conceito da cor no filme que ele quer fazer para o diretor de arte. Portanto, a gente tem que ficar muito ciente, não é, do papel e o uso da cor corretamente, que a gente já estudou em outras aulas com muitas dicas, não é, sobre a natureza não só da cor, mas particularmente sobre a natureza das cores junto às formas. A gente sabe que não existe cor sem forma. Portanto, quando a gente escolhe a cor de algo ou de alguma coisa, a gente tem que pensar também tanto nas propriedades da forma dessa coisa, certo? Para poder aí usar a cor com maior propriedade, sempre considerando também que na área de projeto colorista, ela vai estar ligada intimamente com a direção de fotografia, particularmente com o diretor de fotografia e o iluminador, certo? Para fazer exatamente a exata tradução entre a cor pigmento e a cor luz. Por último, a gente não pode esquecer que também é uma atribuição do diretor de arte a questão orçamentária, ou seja, a organização de uma área de produção dentro de todas essas áreas da direção de arte. Por hoje, na nossa aula, esses foram os nossos conteúdos, não é? As áreas da direção de arte, que áreas ela habilita, quais as funções e qual é a natureza da sua mecânica, de como ela funciona, não é? E aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau.